Boa noite, pessoal. Então, vamos a mais uma disciplina. Estou eu aqui de volta para a educação musical. Só que agora a gente vai falar de educadores que contribuíram, né, para o nosso processo de educação até hoje, só que são brasileiros. Então, a maioria deles que nós vamos tratar, claro que eles têm referência nos educadores que nós estudamos anteriormente, como Kodály, Orff, mas eles são brasileiros. Alguns são um pouco mais conhecidos, como é o caso do Villa-Lobos, que acho que todo mundo conhece, né, pelo fato de ser um ótimo compositor, além de ser educador musical. E alguns não são tão conhecidos, mas não deixaram de ser tão influentes aí. Então, mais uma vez agradeço aqui aos colegas que estão presentes. Espero que vocês gostem da disciplina. Eu vou tentar não jogar tão pesado para o pessoal do bacharelado, né, que às vezes não gosta tanto dessa questão didática, mas ao mesmo tempo nós vamos tentar buscar um pouco dessas influências, assim como a gente fez anteriormente, para que a gente possa melhorar a qualidade das nossas aulas, dos nossos materiais e também sugestões, né, que vêm desse pessoal e que até hoje às vezes a gente utiliza ou pode estar adaptando aí. Ok? No mais, eu desejo um excelente módulo a todos e, como sempre, se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em conversar com a gente, entrar em contato com o e-mail institucional, que está lá no guia, lá no comecinho, quando a gente fala um pouquinho da gente, né, sobre o guia, para quem não sabe lá do plano de estudos, desculpa. Lá no comecinho do plano de estudos tem o meu e-mail institucional, vânia.camargo@professor.unis.edu.br, que é igual para todo mundo. Esse e-mail é o nosso caminho mais rápido de diálogo, né? Rápido, porque a gente entra no e-mail várias vezes ao dia. E também as aulas ao vivo. Para quem não pode estar aqui, então, se tiver alguma dúvida, precisar de uma resposta bem rápida, o e-mail é o caminho mais rápido, porque as atividades, elas têm um vencimento e a gente também tem um prazo de correção. Então, às vezes, a gente não está naquele dia especificamente olhando a atividade, mas o e-mail a gente olha de 2 a 3, 4 vezes no mínimo ao dia. Tá, pessoal? Então, ótimo módulo para todos e vamos que vamos. Feliz em reencontrar aqui a turma. Nós vamos falar, claro, né, por causa da atividade que já está no ar, um pouquinho sobre o Villa-Lobos. Eu falo um pouquinho porque seria extenso demais falar tudo sobre ele, né? Ele morava em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, junto com 7 irmãos, né? Era carinhosamente chamado de Turru, para quem não sabe, pela família dele. Ele imitava o barulho do apito de trem, por isso o apelido, tá? Turru! Aí tinha a questão do trem e ele foi apelidado a isso aí. E após a necessidade de ida e vinda da família, né, para Minas, ele fez com que ele se apaixonasse também pelas músicas caipiras. Às vezes a gente fala assim, por que o Vila Lobos Carioca fez uma música do trenzinho caipira? Por causa das viagens familiares, tá? E nessa influência, que já havia presente, claro, na música, por conta dos familiares, né? O pai era violoncelista, fazia algumas festas familiares e tocava. Ele tinha também uma tia que era pianista, e ela gostava especialmente de tocar Bach. E num episódio, após pegar escondido o clarinete do pai, ele começou a tocar sozinho, meio que escondido, né? Só que ele teve que tocar por muitas horas, como castigo. O pai dele pediu que ele tocasse e só saísse daquele quarto até na hora que ele estivesse sabendo tocar, até que ele aprendesse pelo menos uma escala de notas ou algumas notas, né? E ele realmente tocou as notas, claro. O pai dele era muito rígido, mas em um único dia ele conseguiu tocar todas as notas de uma escala, digamos assim, de uma escala cromática, né, para ficar mais fácil. E é claro que ele já nasceu com um dom, além de ter uma família de musicistas, isso tudo facilitou muito para que ele conseguisse fazer essa façanha, né? E ele pegou o instrumento escondido, imagina, né, gente? E o medo do pai, lógico, né? Se já é caro hoje, imagina naquela época você estragar um instrumento que você não conhece, que você não sabe tocar, e de repente deixar cair no chão, alguma coisa parecida. Mas é muito legal a gente ver falar um pouquinho do Villa-Lobos. Tem os pontos positivos e negativos como todo mundo, mas a gente vai tentar falar um pouquinho mais relativo aos pontos positivos, é claro. Né? O projeto orfeônico foi desenvolvido pelo Villa-Lobos em 1887 até 1959. Então, o canto orfeônico é aquele canto que ele reunia lá 2, 4 mil vozes, né? Ele fez um trabalho com profissionais da época, tanto de música quanto não músicos, porque, por fim, era uma quantidade tão grande de participantes nos momentos cívicos que ele não tinha condições de contar apenas com os professores de música. Então, o que ele fez?
Ele começou a capacitar esses músicos, e esses músicos capacitavam professores de pedagogia, os professores que eram atuantes ali nas escolas. Isso fez com que isso demandasse um grande número de profissionais, e na correria do mercado ele acabou tendo que fazer dessa forma. Talvez seja por isso que a implantação desse projeto não tenha obtido o sucesso desejado, porque foi executado também por não músicos. Eles tiveram um curso de regência de uma forma muito rápida, tudo muito rápido, e isso pode ter influenciado, é claro, na qualidade. Tá? E a implantação foi realizada por meio do decreto 19.890, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, e em 18 de abril do referido ano, que tornou o canto orfeônico uma disciplina obrigatória nos currículos escolares nacionais por mais de 3 décadas. O projeto inicial era fantástico, né? A prática do canto também tinha um início de teorização, teoria musical, mas o que pode ter acontecido, né, de não ter obtido o sucesso que eles almejavam totalmente, pode ter sido por essa questão da capacitação dos pedagogos. É um canto coletivo amador originário da França. Então, para disciplinar os estudantes, os operários e também os soldados, a França colocou esse canto orfeônico. E esse baixo custo, por quê? Porque não tem custo de instrumento musical, certo? Não tem que comprar instrumento, a gente vai usar apenas a voz e a participação das pessoas. Então, esse baixo custo para ensinar música e formar a identidade musical mesmo, mais ligado ao nacionalismo do século XIX, que fez surgir o canto orfeônico. E para o Villa-Lobos havia também, claro, uma preocupação cívica, socializante e artística. Vamos pensar que ele estava na era Vargas, e por uma questão política, claro, ele também executava o hino nacional, ele executava alguns hinos e algumas coisas que eram específicas de pedido político, né? Não é muito diferente hoje do que a gente faz, às vezes, na educação musical das escolas, né? Eu quero uma música para cantar no Dia das Mães, se for possível, o professor de música nos ajudar aí com a Páscoa. Por mais que a gente tenha aquele conteúdo específico musical, a gente também está à mercê de outras questões políticas da empresa que a gente trabalha. Então, às vezes as pessoas falam assim, o Villa-Lobos era um puxa-saco, desculpa o termo, aí do governo, e resolveu fazer esse projeto. Não é bem isso, né? Ele quis que a música fosse valorizada, ele tinha essa intenção do coral, essa intenção da importância musical para as pessoas, e o caminho mais fácil para ele foi esse: formar um grande coral, fazer uma capacitação de músicos para que aquilo surtisse um efeito rápido das apresentações. E a gente não pode criticar, porque a gente não sabe o que foi passado naquele período. Às vezes não é só por dinheiro, também é questão de idealismo, né? Ele idealizava que o coral tivesse um certo requinte, que tivesse um certo reconhecimento diante das pessoas e também diante da parte política. E no Brasil teve início com João Gomes, na verdade, em São Paulo, e João Batista Julião, que foi orfeão dos presidiários em São Paulo. Então não foi só o Villa-Lobos que fez esse tipo de projeto, porém ele acabou sendo o mais reconhecido, tá? Mas outros músicos também, outras pessoas fizeram projetos similares ou mais ou menos o mesmo estilo, que seria a prática coral. De acordo com Lemos, no território brasileiro, os primeiros vestígios sobre o uso do orfeão indicam que o músico Carlos Alberto Gomes Cardim, em 1910, utilizou essa modalidade de ensino musical em uma escola pública de São Paulo. Então, não só ele, mas outros músicos, claro, participaram da implantação dos orfeões no estado paulista. E o nome de João Gomes Júnior não pôde ser esquecido. Educador musical da Escola Normal de São Paulo, que junto com o Cardim construiu um método para o ensino de música das escolas. Então, gente, vocês observem que tudo vai de acordo com a questão da época, né? Da popularidade, dos pedidos da política, dos pedidos das pessoas que estavam envolvidas. Não dependeu especificamente do Villa-Lobos o sucesso ou não da implantação de certas fases do projeto, tá? E a gente também vai citar outros nomes importantes aí. Sobre a implantação do canto no Brasil, outros nomes aparecem. Então, a gente vai ter também Lázaro Rodrigues Lozano, que atuou no ensino da música da Escola Complementar e Normal de Piracicaba. Fabiano Lozano, que também atuou como professor na mesma instituição. E o coordenador também de muitas apresentações em São Paulo. E o João Batista Julião, que auxiliou muito de perto o trabalho do João Gomes Júnior. E depois da década de 1920, o governo de São Paulo posicionou-se firme
a favor, claro, do ensino de música na modalidade orfeônica. E nas escolas das redes públicas, com grande enfoque nas escolas primárias e também nas escolas normais. Então, parecido com hoje, a música ela tinha uma priorização da educação infantil e do ensino, digamos assim, até o 5º ano, né, do ensino fundamental. Tá? E depois, aos poucos, ganhou força para expandir em outras séries também. Vila Lobos foi muito bem sucedido nos primeiros empreendimentos e nas concentrações orfeônicas paulistanas, em 1931. E tal fato impulsionou tanto o maestro a fazer um memorial do evento para entregar ao presidente da República. E assim o maestro tornou-se bem próximo, claro, do Getúlio Vargas. E o projeto foi tão bem aceito que, em 18 de abril de 1932, o chefe da nação assinou um decreto, 19.890, que tornou obrigatório o canto orfeônico como uma disciplina em todas as escolas do Distrito Federal. Foi a primeira grande conquista brasileira com a música nas escolas. Então, partiu do canto orfeônico, que foi o projeto que foi implantado. Mas o legal é que a música estava ali, né? E como disciplina obrigatória. O trabalho do maestro, junto ao governo brasileiro, levou o canto a tornar-se oficialmente uma disciplina obrigatória no ensino secundário, e onde antes não havia trabalho pedagógico musical. E naquele período, o renomado músico brasileiro apresentou as diretrizes do ensino canto orfeônico nas escolas públicas e privadas. E também criou um conservatório, que é o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, para a formação de professores especializados. As primeiras demonstrações orfeônicas de grande porte, elas ocorrem no estado de São Paulo, primeiramente, com apoio do federal João Alberto, e reuniu representações de várias classes sociais de São Paulo. E, entretanto, como afirma a musicóloga Ermelinda Paz, os estádios de futebol e outros locais do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, seriam na época os palcos mais utilizados para as concentrações orfeônicas. Então era um grande número de pessoas, nunca visto antes. E a SEMA era responsável pela formação, né, dos professores de música até a fundação do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, CNCO, e oferecia como cursos. O que eles tinham lá? A califasia, que era a arte de falar com boa dicção. A califonia, que é cantar com boa voz e afinação. E a calirritmia, que é a arte de ajustar o texto ao ritmo da música. A preparação do ensino do canto orfeônico, reservado a professores da escola primária, e especializado de música e canto orfeônico, que é a formação de professores especializados. Prática do canto orfeônico foi indicado aos que já eram formados em canto orfeônico, e o curso superior de especialização em pedagogia do canto orfeônico, que era uma didática do canto orfeônico, uma metodologia do ensino. Então, tinha como disciplina, por exemplo, a fisiologia da voz, a polifonia coral, e também, é claro, a prática do canto orfeônico. Então, vejam que as disciplinas, elas tinham uma ligação muito grande, e elas eram disciplinas pensadas mesmo para a qualidade do ensino. Aqui a gente tem como exemplo a Manossoufa, que a gente sabe que o Vila Lobos ele se inspirou no Kodály nesse aspecto, né? Ele adaptou a Manossoufa para o Brasil, então por isso que tem algumas posições, algumas notas e algumas regras que são um pouquinho diferentes. As sílabas também, por exemplo, ele usa tá, ti, tiri, para semicolcheio, tiri. Então, ele exercitava muito a questão rítmica, parecido com o Pozzoli, né, com algumas diferenças e similaridades. Solfejo, prática de solfejo, com Manossoufa, que são os gestuais. Aqui a gente tem uma fala do jornal O Globo, de 1933, que coloca aqui a grandiosidade de uma festa de educação cívica, de arte e fé. No campo do Fluminense vibrou a alma nacional em expressão inédita. Então, está falando, né, sobre a apresentação, como foi a reação do público, né? Da noite de 7 de setembro de 1939, tem outro estádio que está vivendo uma tarde inesquecível. Então, surgiram algumas reportagens a respeito. E com o apoio do então presidente Getúlio Vargas, Vila Lobos organizou concentrações orfeônicas grandiosas. As maiores chegaram a congregar
40 mil vozes infanto-juvenis e 1.000 instrumentistas, que eram a banda de música. Então, eles uniam a banda mais o coral. Cantava tudo uníssono? Nem sempre. A gente tem muitos arranjos de Vila Lobos que são a 2 vozes, 3 vozes, tá? Não, nem sempre. Eu acredito que as primeiras, né, que é o início do canto orfeônico, deve ter sido em uníssono. Depois, não. 40 mil vozes. 40 mil. Então, são vários regentes, né? Claro que ele é o regente principal e o responsável por esse projeto. E aí, como eles eram, todo mundo, né, já sabia o compasso, já tinha, né, tido essa aula de regência e tal, e aí acabava que juntava essas 40 mil vozes. Se a gente for pensar assim, seria uma coisa espetacular e de 100% de garantia de qualidade vocal? Não. Não é um coral tipo as cantoras de Petrópolis, que são selecionadas as melhores vozes, que tem um curso de seleção. Não é isso. O objetivo do canto orfeônico era mais social, né? Era trazer a música ao máximo número de pessoas possíveis. Isso não quer dizer que a qualidade seja 100%, tá, gente? É um projeto mais social, mas não deixa de ter um valor, assim, muito grande, né, para a educação musical. Só colocando, assim, eu falei das cantoras de Petrópolis, falando aqui do Brasil, porque a gente sabe que é um coral extremamente selecionado, né? Não entra qualquer pessoa para o coral das cantoras de Petrópolis, tem toda uma pré-seleção. Aqui não, aqui era um trabalho no sentido de levar os estudantes, né? Tanto que fala que tinha gente de todos os tipos, né? De escola pública, de escola particular. Era uma reunião de vozes, mas não necessariamente preocupados em uma qualidade sonora impecável. Tá? Aí tem 20 mil vozes cantando numa tarde de sol. Então, tem alguns jornais, se vocês procurarem pelo Google também, vocês vão ver vários relatos, tá, sobre as apresentações orfeônicas. Na coleção Canto Orfeônico de Vila Lobos, entre ideologias do regime, está a exaltação às representações sociais do trabalho, incluindo tanto as profissões rurais como urbanas e os ofícios mais ligados à plantação, à pecuária e outras atividades. Claro que é relativo aos trabalhadores da época. A gente não sabe se fosse hoje, se o projeto seria realizado da mesma forma, né? Então, são conteúdos regionais, né? Se a gente observar as cantigas de Vila Lobos, né? Elas têm muito essa questão do regional, também puxado pelo Kodály, que valorizava muito as cantigas nacionais lá da Hungria, e eram desenvolvidas alguns exemplos, por exemplo, a mulher rendeira, né, que tem como pagamento o amor, né, questão laboral, e é interessante também as ferramentas de composição artificiais utilizadas na tentativa de abranger vários segmentos de cada profissão. Então, por exemplo, no campo das costureiras, ele fez uma forma brasileira de ritmo de embolada. E ele faz a menção ao ofício urbano, já que a mulher rendeira estava presente. A costureira não podia ficar esquecida. Então, ele queria agradar gregos e troianos, né? Então, ele, como tem a mulher rendeira, falando da questão, ele pôs também as costureiras. Então, se vocês observarem, né, é uma questão poética. Então, ele fala de alma chorar, alegre sorrir, o belo futuro que nos vai sorrir, até amores unindo a linha, cose a costureira. Então, é como se fosse um poema mesmo. E em contrapartida, por exemplo, ele fez o ferreiro, que é o vínculo com a realidade rural e urbana. Mas não há espontaneidade na canção. É imposto na poesia o compromisso com as representações sociais do trabalho e da identidade nacional. Por isso que algumas pessoas, alguns críticos ou historiadores, às vezes, eles criticam um pouco Vila Lobos por causa desse sentido, né? A gente não sabe se talvez tenha sido pedido para ele fazer alguma coisa semelhante, né? Eu acredito que não é tudo que ele fez que tenha partido de vontade dele, própria dele. Então, se vocês observarem a próxima letra aí, ó, fala do ferreiro, né? Dos braseiros, teu nome a raça, as centelhas douradas são como estrelas pelo céu azul, fala das cores da bandeira, se vocês observarem, de qualquer forma está mencionado aqui, né? Emblando estrelas céu azul, céu do meu Brasil. Professor, por que tem um 8 do lado do título da música ali? Olha, isso eu não sei uma te identificação responder. de pôr a música 8, por exemplo?
Então, isso eu não sei te responder, porque eu fiz uma colagem de um artigo, aí eu não consigo, senão eu poderia falar errado. Eu não sei se é a numeração das cantigas que foram coletadas, tá? Professora Vânia, eu acho que essa questão do Vila Lobos ser criticado pode ter a ver com por conta de a gente nessa época existia a censura, né? E aí ele tudo que tinha que compor tinha que passar pelo crivo dos caras. E ele colado no presidente, como é que ele ia fazer, né? Então, Ele falasse vermelho numa música, os caras matavam ele, né? Não tinha como. Então, eu acho que é por isso. E aí um pouco do que a gente vive hoje, né? Na sim, questão não é muito diferente, não. você tem aí dois lados, e aí aqueles que não são do lado A criticam o B, e os que não são do lado B criticam o A. Deve ser similar a isso. Muito bem, Emerson. Eu também acredito nisso. É emprego. Da mesma forma que os compositores clássicos tinham que fazer X peças para entregar até a data tal, né, gente? Tantas sonatas, vocês podem ver que tem coisas que são parecidas. Fala, nossa, parece que eu já ouvi esse trecho em outro lugar. Aqui também eu acho que não foi diferente. Ele fez o mercado de trabalho e compôs, ele ganhava para isso, claro, ele era compositor, regente, de acordo com os pedidos que foram feitos. Né? Eu também não acho que ele era tão nacionalista só porque ele era identificador, né? Por exemplo, do Kodály, né? Que também era. É porque é uma questão também de necessidade de trabalho, né? É o que ele está falando. E ele ia falar do quê? Seu presidente que está do lado, ele vai falar de uma coisa do que se não seja uma coisa cívica, ainda mais naquele período. Hoje é um pouco mais livre, né? Mas naquela época. Então, na canção do trabalho, a construção de representação social é mais explícita na própria definição ao trabalhar, que, segundo a letra da música, é lidar sorridente. Então, quer dizer, por mais que a pessoa está fazendo hora extra, naquela época acho que nem falava isso, né? Está trabalhando demais, está suando, mas ele está sorrindo. Ele está feliz com o trabalho, ele está feliz com o ganha-pão, né? É um momento de alegria para o cidadão estar empregado, mostrando trabalho lá para as pessoas. Então, as letras eram mais ou menos dessa forma, né? A garantia do destino futuro da nação. Então, se você tem uma nação que trabalha bastante, você tem uma nação que produz. Né? Por meio da felicidade do operário na labuta, a gente vê uma semelhante supervalorização, né, do trabalho como uma atividade de edificação mesmo do ser humano. Mas, dessa vez, alimentando as representações sociais enobrecedoras de um personagem importante do contexto do trabalho para o regime, o operário. Conveniente, né, professora? Sim. E aí, se vocês Brasília é tijolo por tijolo, né? Conveniente. E se a gente observar a letra, gente, é tudo muito parecido, tá? A costureira tá costurando, feliz da vida, produzindo muito, o operário ferreiro também tá todo mundo numa produção assim absurda, e todo mundo ama o que tá fazendo. Uma forma de manipulação, né, professora? Sorrindo, edifica as potências e não pode a nação, ser feliz sem trabalho e sem luz das ciências, grandeza da terra, a palavra progresso se encerra. Então, se a gente observar, tem muitas terminologias que são bem parecidas com o nosso hino nacional e muitas coisas de cores e que fala que está relativo à bandeira, né? Mais uma puxação aí para o nacionalismo bem evidente mesmo. Olha lá, sejamos um Atlante da pátria brasileira. Parece um pouco o formato de jingle, né? Jingle político, Sim. Né? Porque é o que pedia na época, né? E se a gente observar, aqui é claro que eu coloquei trechos bem pequenos, né? Mas se a gente observar, tudo está relativo às cores da bandeira ou alguma coisa nacionalista. Eu não vi nada falando de diferente proporção, né? Tudo bem. Não mudou muito, né, gente? Só mudou as terminologias, mas no real, assim, não mudou tanto, não. Professora, a música comunica, né? A música comunica. Então, e é uma forma de fixação. Hoje a gente percebe esse movimento que aconteceu no passado com outro olhar, porque nós estamos vendo depois que passou. Mas nós também estamos vivendo situações onde a música vai continuar comunicando e vai continuar sendo um instrumento, uma ferramenta que vão usar por conveniência.
Isso é muito concordo. preocupante, a gente precisa pensar nisso, né, professor? É uma forma de comunicação forte, né? Exato. Ela E entra no sentimento, na emoção, então ela traz resultados, ela transforma comportamentos. Isso é forte. verdade, Sinara, bem colocado aí. Gente, só um minutinho para eu ligar aqui na tomada rapidinho, viu? Mas É, dando sequência aqui, pois não? O Vila Lobos era funcionário do governo, ele tinha que falar da Sim, pátria. Não tinha do o que que falar. Ia pediram. falar Ele do era quê? empregado do governo, né? Eu Só ia um falar minuto que do eu vou quê? ligar aqui. Ele ia falar, Emerson, eu né? consigo pensar, Emerson, hoje, se fosse um de nós, né? Pois A é, gente faria a mesma coisa, porque a gente ah, vive de com música. certeza. Eu Quem estava vive de falando do música, jingle político aqui para a professora. é, Chega um político aqui no estúdio e fala: olha, eu vou fazer uma campanha, preciso que fale isso, isso e isso. É a campanha dele. Você vai ter que tocar e Sim, fazer. É o trabalho. é. Não tem Quantos como escapar. backs, quantos backs eu já fiz de músicas que eu falei, que isso? Acho que travou lá a Sinara. travou. Mas o Meet está acontecendo isso mesmo, infelizmente. Trabalho, é o meu sustento. É isso mesmo, Sinara, Emerson. Então, ele era empregado, né? Funcionário da época e vai trabalhar de acordo com. Se você não trabalhar, eu vou pagar outro para fazer o que você não E quer durante a fazer. ditadura ainda, né? Imagina. Sim, sim. Porque muita gente critica, né? Mas como que vai fazer? Ele ia passar fome se ele não fizesse o que foi pedido em termos de material. Assim como não era diferente do Bach ou do Mozart, gente, que escrevia não sei quantas peças, não sei quantas sonatas ou concertos para entregar na data tal, eles tinham que produzir. Nem tudo que foi produzido ficou 100% maravilhoso. Por quê? Porque era muita quantidade. Era uma espécie de contrato, né? Tinha que entregar tantas peças. E aí, por aí vai, né? Não é muito diferente, não. E também não é diferente do que a gente vive hoje, né, professora? Por exemplo, eu atendo algumas igrejas e algumas elas têm um repertório onde você é obrigada a cumprir, né? Então, por exemplo, nós músicos, a gente vive de música, quem vive de música, você precisa ser, né? Vamos lá, então, né? Dependendo daquilo que tá, Sim, você tem que fazer, não tem jeito. Então, não é diferente. não, é igual a escola. A escola olha para você e fala assim: olha, eu quero uma música pro Dia das Mães. Às vezes você está trabalhando um conteúdo musical maravilhoso, você está numa parte musical importante para os alunos. Aí você para, faz o que foi pedido, faz a apresentação, retoma o conteúdo. E isso faz parte do trabalho. Então, se a gente for pensar, né, entra ano, sai ano, as coisas vão mudando, adaptando, mas a realidade não é muito diferente, não. Não é muito, não. Até a questão da capacitação. Ele capacitava professores não músicos para atuar no mercado. E hoje, muitas escolas estão fazendo isso novamente. Porque não tem professor suficiente para atender as escolas. Então, eles vão lá, os pedagogos fazem um curso rápido lá, um intensivão, e estão trabalhando música dentro da aula de pedagogia. Por Professor, quê? aí que entra meu pedido de protesto, porque aí você tem, não que acho que todo mundo precisa trabalhar, mas aí você tem professores dando aula de música que não são músicos, e aquele músico, aí, mas você é músico, mas não é pedagogo, você também não pode lecionar, né? Você não tem essa oportunidade de, por exemplo, eu sou do bacharelado, né? Você não tem oportunidade de lecionar justamente porque você não tem pedagogia. Então, mas você é músico, você tem condições de dar um conteúdo musical talvez até mais profundo, né, mais adequado. Mas aí tem essa questão. E aí um outro agravante que eu vejo são os concursos públicos, que selecionam pessoas com conteúdo absurdamente fora do contexto que ele vai atuar, mas passou, tirou lá a nota que é melhor, aí entra outras questões que pontuam mais ainda, idade, se tem filho, se não tem, e você que está lá, que está pronto para fazer, né, para dar aula e tal, e não tem essa oportunidade. Então, um exemplo aqui, né, cai na prova lá no concurso sobre conhecimento geral, qual o nome do cemitério que a Rainha Elizabeth foi enterrada.
que isso tem a ver? Conhecimento geral é quem foi Villa-Lobos, quem foi Bach, numa prova para quem vai dar aula de música, né? No meu ponto de vista. O que tem a ver aonde é que a rainha... Aí o cara que assistiu o Jornal Nacional naquele dia, sabe? Por esse ponto ele entra na sua frente, percebe? Esse é meu protesto. Emerson, naquela época não tinha tantos formandos. Aí que entra a gente, né, como profissional, se dar o respeito, né, se fazer respeitar diante da diretoria, diante dos nossos projetos, das coisas que a gente for atuar no mercado. Agora, com relação ao concurso, isso é uma questão política. Isso depende da banca que elaborou a prova, do órgão que elaborou a prova. Eu também não concordo, mas geralmente esses concursos, assim como todas as outras áreas, tem que fazer prova de matemática, tem que fazer prova de conhecimentos gerais, tem que passar em português, tem que fazer uma boa redação, tem o conteúdo musical, que geralmente é um desempate, e em alguns locais tem banca examinadora. Outros não, é o que você disse. Às vezes a pessoa não está legal naquele dia, ou passou um período muito apertado de trabalho, e ele não vai muito bem, e o outro que só fica estudando, às vezes tirou uma nota maravilhosa, e não sabe dar aula. Né? Mas isso é uma questão não só da música, mas eu acho que é um caso a ser discutido, deveria ser reavaliado, reanalisado nos concursos de forma geral do Brasil, porque uma prova não faz com que você seja um bom ou não bom atuante de mercado, né? E isso é uma coisa que é uma indignação, acho que geral mesmo, acho que todos nós, né, ficamos, porque não tem sentido algum uma pessoa, né, um profissional de educação musical, que de repente vai trabalhar com educação inclusiva, vai trabalhar com faixa etária diversificada, tem que passar, não pode zerar a matemática. Ele tira a nota máxima em música, e às vezes ele zerou a matemática e tá fora. Né? Aí são questões, né, mais políticas, depende do regimento de cada município ou estado, digamos assim, né? Tem lugares que eles estão indo muito agora para a questão prática, estão pedindo plano de aula, grande parte ainda bem estão pedindo para você dar uma aula para a banca, para que a banca veja como você se porta diante, né, dessas questões práticas. Assim mesmo, não valoriza e não quer dizer que você é bom ou não profissional, mas já é melhor do que só aquelas provas teóricas que não pode zerar e a nível de desempate musical. Aqui em São Paulo teve um concurso agora para todas as diretorias de ensino, né, do estado todo, e aí tinha essa questão de tinha que postar uma aula prática. Isso, mesmo que seja em vídeo, igual vocês fazem, eu acredito que a maioria daqui a pouco pode ser que peça isso, para que vocês deem uma aula, entreguem um plano de aula escrito e também gravem um vídeo você dando aula, como se tivesse gente na sua frente, para ver como que você atua. E isso vai nos ajudando, né? Mesmo que a passo de tartaruga, mas já vai melhorando aí, digamos. E, gente, o que faz a gente ser valorizado um pouco também, lógico, além da questão política, é a nossa postura. Se eu tenho vergonha, porque eu sou professora, ainda mais eu, né? Flauta doce, imagina, quem gosta de flauta? Flauta doce, e eu, de vergonha, quiser fazer uma outra área, porque eu não quero assumir que eu trabalho com criança, que eu trabalho com a flauta, então eu mesma não estou respeitando a minha área. Eu lembro quando eu escolhi, todo mundo ficou rindo, falando, nossa, por que você não faz a transversal? Porque eu topo também transversal. Mas a minha primeira formação eu escolhi, e foi muito criticado nesse sentido. Mas você está vendo? Isso é coisa brasileira, assim, se você não respeita o que você faz, o que você gosta, o que você quer dar aula, como que o diretor, como que a psicopedagoga, como que o diretor da escola que você trabalha, como que o diretor da ONG que você está fazendo um projeto vai respeitar? Então, isso vai muito da nossa postura, vocês aqui como estudantes e profissionais de música, já muitos aqui já atuam, muito mais que eu. A Sinara tem até canal, né, Sinara? Tem coisa. Pensem da forma de que vocês, dentro do possível, possam se valorizar como profissional. Da mesma forma que um outro de otário não vai chegar e falar assim, eu vou fazer isso aqui, que eu também sou formado. Ou eu não sou formado e vou fazer isso aqui. É claro que não é fácil lutar contra a política, mas a nossa postura também, diante da sala de aula, diante dos pais, diante dos eventos que a gente faz e as coisas, isso conta muito também. Eu já tive escola que eu entrei que o pessoal não valorizava em nada a música, porque o professor mesmo de música mais faltava do que ia, não estava nem ligando para nada, ele mesmo tinha vergonha de falar que ele dava aula de música. Aí, poxa, vocês estão aqui estudando, vocês estão investindo, não só dinheiro, vocês estão investindo tempo, conhecimento, luta. Valorizem,
dentro do possível, né? As questões políticas fazer o quê? Isso não depende muito da gente. Mas o que a gente pode fazer na nossa comunidade já pode fazer uma grande diferença. Lá na nossa cidade, que pode fazer uma diferença. Nossa, só a Varginha está valorizando os profissionais de música, fez um excelente trabalho lá com essa turma X. Aí a outra cidade olha e fala, nossa, lá que legal. Ah, eu também quero para minha cidade, vou chamar ela para trabalhar aqui. Ah, não, mas é longe. Aí, então ela pode capacitar outros profissionais, entenderam? Então aquilo vai puxando de acordo com o nosso princípio. Mas eu estou feliz porque evoluiu muito. Eu acho que só deles terem mexido na lei novamente, de ter aberto as licenciaturas, agora a gente caminhou para o bacharelado, é sinal de que a música está com uma valorização bem melhor do que os últimos anos anteriores, onde as pessoas ficavam desanimadas, porque nada acontecia em termos musicais. E tem crescido, gente, e vai crescer ainda mais à medida que os projetos forem sendo desenvolvidos, tá? Eu sei que é uma luta eterna, né? A gente está sempre defendendo a importância da nossa área, mas tá bem. Eu achei que melhorou bastante em vista de alguns tempos aí. Mas é um assunto que a gente pode discutir numa outra aula, assim, com calma, né? Quem sabe a gente faz até um debate, é um professor Celso, para discutir os pós e contras da valorização ou não da educação musical e da música como profissão. Então, até o final da era Vargas, houve um grande louvor ao trabalho que se revestia numa dimensão apoteótica, na tentativa de incorporar a opinião pública ao projeto político, econômico e ideológico em andamento. E, enfim, acreditamos que o canto orfeônico cumpriu sua missão cívica, através das diversas composições que formaram as representações das virtudes do trabalho e bom trabalhador, associado ao paternalismo de Getúlio Vargas. Bom, gente, eu tirei como referência parte das fotografias, né, do canto orfeônico Vila Lobos e as representações sociais do trabalho na era Vargas, tá? Foi só para ilustrar um pouquinho, né, do papel dele como educador musical. Muita gente só conhece o Vila Lobos como músico e ele também teve uma contribuição na área de educação. Alguém quer pontuar alguma coisa, fazer alguma consideração final? Então, deixa eu pausar aqui a gravação. Às vezes a pessoa não quer que fique registrado. Muito obrigada pela presença de todos e até segunda-feira. Aula semanal, tá? Quando não tiver, aí eu aviso vocês que nós não teremos. Eu gosto de fazer as aulas todas na sequência.